Boa noite, meus queridos. Bom dia, na verdade, porque a gente já está ali passando praticamente de meia-noite, mais ou menos, né? Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, talvez até no momento de acordarem aí, graças a Deus, de bom humor, né? Depois dessa vitória do Botafogo, o Botafogo volta a vencer, rapaziada. 3-1 para cima do Juventude, né? Numa partida que teve ali lá o seu drama, a sua competitividade, mas tivemos Cris Ramos, com uma grata surpresa, o espanhol entrou e decidiu pro Glorioso. Vamos falar aqui um pouquinho sobre esse jogo, beleza? Canal Brown e Fogo, se inscreve aí, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade e bora para essa análise pós-jogo dessa partida tão importante, beleza? Lembrando que nesta segunda-feira a gente vai ter convocação da Seleção Brasileira, para você acompanhar tudo, você vai nos meus outros canais, né, que são de futebol em geral, e eu honestamente não vejo assim, uma possibilidade muito grande, né, de algum jogador do Botafogo ser convocado, embora tenhamos jogadores do Botafogo na pré-lista, tá certo? Vamos lá, gente. O Botafogo entrou em campo com um time rodado, tendo em vista alguns jogadores que fisicamente precisavam ser resguardados para a partida de quarta-feira contra o Vasco. Entretanto, eu acho que tem a ver também com disputa por espaço, beleza? Eu acho que quem ganhou espaço hoje, por exemplo, o John poupado, jogou o Neto, pôde fazer a sua estreia. David Ricardo voltou, né? Marçal pôde, inclusive, voltar a atuar na sua, né, cara, que é a lateral esquerda. Né? Tivemos o Jefinho jogando, o Santiago Rodrigues tendo mais minutagem. Eu acho que é um recado para a galera que fica de fora. Né? Competitividade. Esses caras, eles vão buscar o seu espaço, não tem cadeira cativa, vai ter que buscar o espaço agora jogando bola, independente do seu passado no Botafogo. O jogo estava bem morno, né, no começo da partida ali, né, e aí o Juventude acha um gol numa linda bola do Nenê. Acho que o Telles não acompanha adequadamente ali o Batalha, que deu o passe e atacou o espaço. E muitos falaram que o Neto poderia ter pego ali uma bola defensável e tal, eu não consigo constatar. De todo modo, eu acho que o Neto teve muito crédito hoje, cara, eu acho que foi uma boa estreia dele. E aí o Botafogo, cara, vinha chegando, principalmente com o Jefinho, que na boa, cara, dado o rendimento do Botafogo, dado o rendimento dos jogadores da função, da posição, e tendo em vista que é o único ponta autêntico, drible, 1-1, decente, titularíssimo do Botafogo. É claro, né? O Jefinho tem os problemas dele, eu acho que ele inclusive deu uma entrevista até meio polêmica ali no intervalo, falou de passado, tem muita coisa para falar. Cara, agora nesse momento ele tem que jogar bola, ponto. E na ponta direita, que não é a dele, né? Eu acho que é melhor ele jogando na ponta esquerda, ele rende mais. Né? Inclusive, o David estava querendo ele pisando mais um pouco na área. Cara, ele é destro, então naturalmente nesse sentido, ele vai jogar melhor, né, atuando na ponta esquerda, mas enfim. Vejo um Jefinho que assim, foi altamente produtivo até no pior momento do Botafogo no jogo. Beleza? Colocando o Arthur Cabral na cara do gol, dando oportunidades ali para o Joaquim Corrêa, que, assim, o Joaquim Corrêa vive em Marte. Né? Daqui a pouco te fala dele. E aí o Botafogo tem o pênalti, né, que é um pênalti que não foi visto pelo árbitro de campo num primeiro momento e que de fato rolou ali um pisão. Num primeiro momento ele vendo, não achei tão pênalti, mas aí depois de fato tem um pisão ali, uma certa imprudência. Há quem considere disputa por espaço, mas enfim, o Alex Telles, mais uma vez, né, cara, uma conversão ótima, né, bateu o principal pênalti da história do Botafogo, bateu já, eu acho que é o quarto pênalti que ele bate só esse ano e marcou mais um gol, beleza? Não comemorou, inclusive, em respeito ao Juventude, que é o clube que o revelou para o futebol. E aí fomos para o segundo tempo. No segundo tempo a gente teve algumas alterações. No primeiro momento, eu não gostei muito da saída do Jefinho com 60 minutos, mas pelo que eu vi era uma questão física, o Jefinho está voltando aos poucos, e acho que até tem a ver com a situação dele jogar. Eu acho que o Jefinho vai ser titular na quarta-feira. E aí, a gente teve o Botafogo criando, mas perdendo oportunidades ali com o Vitinho. Marlon Freitas, hoje, não gostei do jogo dele, acho que errou muito. E ele é muito bom nas bolas longas, né, cara? Isso é fato, inegável.
mas as finalizações pecam, a marcação também pecou hoje. Ao mesmo tempo, o Juventude também chegava, o Botafogo ele tem uma transição defensiva muito desqualificada ainda com esse trabalho do David, e o Neto fez defesas importantes ali. Teve uma bola no travessão ali também perigosa. O Neto, você vê que ele tá sem ritmo ali um pouco, né? Mas mesmo assim fez 2 defesas ali importantes. E aí tivemos o Cris Ramos entrando. Eu gosto muito desse sistema, né? Principalmente num jogo truncado, amarrado, jogo em gramado que tá escorregando e tal. Irmão, é muito importante você ter 2 centroavantes. Claro que você não pode perder o meio, né? O Cris Ramos é um cara com passada larga, né? O Arthur é aquele cara mais do pivô. E aí deu certo. É uma linda bola do Danilo, que também entrou bem no jogo. Arthur Cabral escorou bem. O Cris Ramos limpou com muita consciência e foi muito feliz para marcar o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. Aí depois o Santiago Rodrigues, que também entra muito bem, beleza? Acho que nesse momento, Santiago Rodrigues e Jefinho, por exemplo, eles merecem muito mais prestígio para entrar em campo, para ter minutagem, rodagem, não é de hoje, do que, por exemplo, Nathan Fernandes, do que, por exemplo, Savarino, beleza? Do que, por exemplo, Arthur. Enfim. E aí tivemos uma linda jogada do Santiago para rolar para o Cris Ramos marcar o gol, né? Curioso que o Júnior Santos, né, também marcou seu primeiro gol no Alfredo Jaconi em 2022. E aí depois tudo aconteceu, né? Tô iludindo demais, né? Tudo bem. E aí depois tivemos ainda um pênalti, uma imprudência do David Ricardo, mas por sorte estava impedido o lance. E aí o jogo terminou de fato 3-1 para o Botafogo. O Botafogo, depois de 29 anos, volta a vencer em Caxias do Sul o Juventude. O Botafogo não ganhava do Juventude no Alfredo Jaconi desde 1996, beleza? Analisando individualmente, cara, eu gostei muito da partida do Neto. Acho que foi bem com os pés. Acho que algumas inseguranças ali pela questão do ritmo. Mas quando ele foi exigido para decidir o jogo, né, aquela defesa que ele fez ali foi importantíssima, o jogo ficaria 2-2. Né? Enfim. E Vitinho, né, cara? Protocolo Vitinho. Né? Defensivamente, um monstro. Né? Desarmou brilhantemente vários ataques ali importantes, promissores do Juventude, mas desperdiçou inúmeras oportunidades interessantíssimas. E o David estava puto, né? Porque o Vitinho não estava dando o apoio e o suporte necessário pro Jefinho, né? David Ricardo muito seguro, o Barbosa achei mais afobado hoje, mas né, aquele cartão protocolar que ele sempre leva. O Telles, apesar ali da falha pontual no gol, acho que fez um bom jogo e o Marçal entrou muito bem. Marlon achei abaixo. O Nilton, cara, eu acho que ele fez um bom jogo com a bola no pé, mas ele enfiou a porrada. Hoje ele tava maluco, tava dando porrada, fazendo falta. E tá todo mundo apreensivo. Porra, o Nilton tem que sair logo, senão ele vai ser expulso. Aí entrou o Danilo, que eu acho que fez um jogo mais seguro do que ele vinha fazendo nas últimas partidas. Mais à frente a gente tem o Montoro. Montoro, eu acho que ele até errou muito nesse jogo, mas continuo indo no meu caminho, na minha argumentação, de que o Montoro está encaixotado jogando na ponta esquerda. O Montoro não é ponta. O Montoro tem que jogar próximo do gol. O Montoro é camisa 10, o Montoro é o segundo atacante. O Montoro tem finalização de qualidade, tem drible de qualidade, tem assim inteligência para jogar em espaço curto e tabelar, fazer um 2, infiltrar, achar bolas interessantes jogando por dentro. O Montoro não é ponta, cara. Não é ponta. Seria muito mais vantajoso para o Botafogo, por exemplo, você colocar ou o Jefinho ou o Santiago Rodrigues por ali, beleza? Colocar o Montoro como 10 e na ponta direita também uma das opções, correto? O Arthur Cabral, cara, é aquilo. O Arthur, ao mesmo tempo que ele entrega em números, um gol aqui, uma assistência ali, eu acho que ele erra muito em vários momentos em relação a passe, perda de jogada. E uma coisa que me incomoda é porque é o seguinte, o Arthur ele não vai ter a característica que tem o Igor Jesus. O Igor Jesus é muito mais jogador, um jogador muito mais completo do que o Arthur. O Arthur é aquele centroavante grandalhão, pivô, é o cara que ele vai ganhar no corpo. O problema é que ele não está fazendo nem isso. O Arthur, ele perde dividida no alto para zagueiros mais fracos que ele. O Arthur, ele vem perdendo na dividida, né? Jogados ali que ele acaba caindo no chão para marcadores mais franzinos do que ele. Então, isso assim, tem que mudar, né? E, claro, né, aí tem o Joaquim Correia, que assim, desculpa
Tem horas que eu também não vou conseguir comedir, assim, ser o máximo do cara comedido e polido aqui. É uma tragédia, assim, não dá pra... assim, é intragável. Desculpa, mas eu tenho que ser sincero, né? Pode ser que ele renda, se adapte, daqui 2, 3 jogos ele vai e mete 2 gols, tomara, cara. Pelo amor de Deus, o que eu mais quero é não passar a raiva que eu tô passando com ele dentro do campo, né? Mas é intragável, o Joaquim Correa é intragável dentro de campo, certo? Eu vi o Museu do Fogão postando essa parada. O Lúcio Flávio era um jogador de intensidade e de raça dentro de campo, perto do Joaquim Correa. O Joaquim Correa, repito o que eu falei no meu último vídeo, ele joga futebol com a mesma vontade que eu tenho de lavar um banheiro. É a mesma coisa, não tem a menor diferença. Vontade, eu não estou falando de técnica, qualidade, isso ele tem, né? Ele não tem vontade de estar ali, certo? Todo mundo, cara, puxando contragolpe, dando passe, dividindo, infiltrando, ele pega. Aí ele amacia, ele perde tempo. Eu vi o Montoro 2 vezes, cara, dar soco assim na perna, de irritado. Porra, irmão, acelera a jogada, sabe? É intragável. Assim, inclusive, porra, não é nem ofensa, pelo amor de Deus, mas o apelido dado por torcedores da Inter de Milão pro Joaquim Correa era diarreia, sabe? Então, assim, porra, mano, alguma coisa ele fez pra merecer esse apelido, sabe? A maneira que, mano, ele realmente parece uma geleia em campo, né? Ele parece uma molécula se locomovendo e não dá, irmão. Assim, não dá. Um jogador que jogou na Inter de Milão, um jogador que quase jogou, só não jogou a Copa do Mundo que a Argentina foi campeã, porque ele se machucou, senão ele estaria no grupo campeão, assim como o Almada também esteve. Mas é um cara que não quer jogar, mano. Assim, não tem a menor vontade de estar ali, sabe? Então isso me irrita muito mais do que, por exemplo, o Matheus Martins, que é um jogador extremamente limitado, né? O Matheus Martins é um jogador que erra diversas jogadas que seriam interessantes, mas ele se mata em campo. Matheus Martins, ele sai, ele joga como se fossem os últimos 30 minutos da vida dele. E isso eu acho do caralho. Coisa que eu nunca vou ver, eu não tenho a menor expectativa de ver no Joaquim Correa. E o Cris Ramos, é claro, assim, uma primeira ótima impressão. É um jogador com passada larga, é um jogador de uma pressão forte. É um atleta que, óbvio, que ele não é um dos melhores refinos técnicos, é aquele cara mais desengonçadão, mas é um atleta de muita competitividade. É a mesma coisa do Matheus Martins, mas eu acho que assim, mostrou muito mais qualidade. Mas é aquilo, o cara entra, irmão. Teve um amigo meu que é treinador que ele falou isso, irmão, a coisa que eu mais peço pro cara que tá substituindo, ele tá saindo do banco. Se eu tô colocando ele em campo é porque eu preciso mudar alguma coisa. Se eu preciso mudar alguma coisa e eu tô depositando essa confiança nele, ele tem que se matar em campo. Ele tem que entregar o dobro daquilo que ele tá, do cara em relação a quem ele tá substituindo. Putz, eu entrei no lugar de um cara que tá jogando mal, porra, eu tenho que arrebentar, irmão. Ou no mínimo eu tenho que me matar. Beleza? Então, foi isso que o Cris Ramos fez. Além dos 2 gols, uma grata surpresa aí pra gente que está precisando, né, desse suporte no ataque. O Botafogo vem perdendo muitos e muitos gols. Beleza? Partida importante para dar uma respirada, só acho que o Botafogo tem que voltar a ganhar dentro de casa, né, irmão? Que pelo menos se mantém esse rendimento como visitante, agora que a gente vai jogar em São Januário na Copa do Brasil. E uma coisa que é muito importante, o Vasco perdeu de novo, né? O Vasco perdeu para o Corinthians, já tinha perdido para o próprio Juventude 2-0 e perdeu para o Corinthians de 3-2. O Vasco da Gama não vai poder se dar o luxo de poupar jogadores entre os jogos do Botafogo com o Vasco, porque senão pode entrar na zona do rebaixamento. Então, assim, o Vasco vem fragilizado fisicamente, o Tietê hoje se machucou, provavelmente não joga no meio da semana. Enfim. E aí, a gente vai ter um Botafogo agora com um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, para lavar um pouco a alma, né, dar um afago, um carinho no coração do torcedor botafoguense e certamente do grupo também, né, que, sabe, claro que tá muito magoado com a eliminação na Libertadores. Eu acho que o David, eu acho que ele tem que potencializar melhor o jogo em profundidade, um jogo de 1 para 1, a liberdade ali para os pontas. Ao mesmo tempo ele vem fazendo boas substituições, não que tenha feito no Libertadores, mas enfim. E agora, irmão, é pensar nesse jogo da Copa do Brasil, mas também pensar em voltar, como eu havia dito,
também pensar em voltar a ganhar em casa, irmão. Assim, eu não sei até que ponto, sei lá, tem um amigo meu que veio com a teoria. Pô, será que os jogadores novos ainda não se adaptaram com gramado sintético? Pô, meu irmão, sei lá, sei que é muito estranho, assim. O Botafogo, ao longo dos últimos 2 anos, o Botafogo manteve a constância de ser um puta mandante. E o Botafogo tá tomando porrada atrás de porrada, jogando como mandante. Até mesmo quando ganha, o Botafogo sofre. Porra, assim, não tá legal. O Botafogo tem que voltar a ter contundência aí como mandante. Vamos jogar com o Vasco, depois vamos jogar com o Bragantino no Newton Santos, uma partida importante. E aí depois, de novo, Vasco no Newton Santos, Copa do Brasil. Beleza? Bom, é isso. Quero saber a opinião de vocês sobre o jogo. Se faltou falar de alguma coisa aqui. E é isso. Um abraço e fui.